A Quiet Place Part 2, ou Um Lugar Silencioso Parte 2, é a continuação do adorado terror Um Lugar Silencioso, escrito e dirigido por John Krasinski, onde a família de Evelyn Abbott não apenas deve lidar com a dor da tragédia da perda de seu marido Lee Abbott, como deve lidar com a procura de uma moradia, enfrentando os terrores do mundo aberto. Eu não estava tão ansioso ou pronto para uma sequência do primeiro filme, porque o primeiro filme foi um sucesso tão simples e contido que eu não via formas de explorar mais sem o perigo de arruinar ou explicar demais. Então eu fui cauteloso ao assistir a parte 2. E, para minha surpresa, o segundo capítulo do Um Lugar Silencioso é um dos raros fenômenos que não apenas cumpre o papel de ser uma digna sequência, que seria dar continuidade e evolução dos acontecimentos do predecessor sem repetir a fórmula para tentar atingir a mesma popularidade, como consegue, sem brincadeira, ser superior ao antecessor em todos os aspectos possíveis, criando uma experiência intensa e tensa, com terror extremamente inquietante e palpável, com personagens que você se conecta e entende suas motivações. Sério, esse filme é simplesmente fantástico. Um dos poucos problemas que eu tive no primeiro filme é que, por mais que a premissa e a execução era simples e genial, a narrativa podia enjoar um pouco vendo diversas vezes, por conta do silêncio que permeava o filme. Era mais tensão palpável que desenvolvimento de história e personagens. E a parte 2 não apenas soube dar continuidade à atmosfera de congelar a espinha, com sequências intensas que te deixam arqueado, sentado na beira do assento, como a caracterização de todos os personagens é bem mais poderosa e rica, sendo o destaque a maravilhosa performance de Millicent Simmonds, que é a filha surda, que mesmo coatuando ao lado de uma das minhas atrizes favoritas, que é Emily Blunt, e o incrível Cillian Murphy, ela roubou o filme completamente. Ela é o legado de Lee Abbott e toma o seu papel de tentar ajudar a família se arriscando, levando ela a uma jornada emocionalmente devastadora e carregada de perigo. Sério, cada segundo que ela estava em tela, eu estava encantado pela sua performance. O filme todo possui uma humanidade permeada na história que tornou tudo muito impactante, tornando-se mais que um filme simples de terror assustador. Meu único problema com o filme, infelizmente, foi o personagem Marcus Abbott, o irmão. As decisões que ele toma na história me incomodaram um pouco e pareceram forçados. Pareceu que ele serviu para trazer mais tensão para uma história que nem precisava de mais tensão. Mas, de qualquer forma, Um Lugar Silencioso Parte 2 é simplesmente fantástico em todos os aspectos possíveis. A direção e o roteiro de Krasinski provou que ele não é diretor de um acerto só. Ele tem um brilhante futuro no cenário de terror. E eu não sei dizer ainda se esse é meu filme favorito do ano, mas é um dos favoritos pelo menos. Então eu darei para Um Lugar Silencioso Parte 2 a nota 4.75, faltando apenas um tiquinho para dar a nota máxima, mas é um filme fantástico mesmo assim. Spiral, ou Espiral, o legado de Jogos Mortais, é o reboot leve da franquia Jogos Mortais, dirigido pelo veterano da franquia Darren Lynn Bousman, sobre um novo serial killer à solta que copia os métodos de John Kramer, o antigo Jigsaw, só que seu alvo agora é uma delegacia, cujo detetive Zeke Banks deve pará-lo antes que seja tarde. Bom, pra quem segue o canal há um tempo, sabe que eu sou um grande fã de Jogos Mortais, é minha franquia de terror favorita, sendo o primeiro filme meu filme de terror favorito de todos os tempos e um dos meus filmes favoritos de todos em geral. Só que até eu, como fã, admito que apenas o primeiro filme é um filme de verdade que se deve levar a sério. Do 2 pra frente, a franquia decaiu ao ridículo, seja na violência ou no plot ridículo que só embaralhava mais e mais em cada sequência. E pra piorar, esse nem é o primeiro reboot leve da franquia, lembrando que teve Jigsaw em 2017, que foi um reboot que eu achei decente pra começar, mas foi um desastre de crítica e ninguém gostou. Então a sequência foi cancelada e agora temos mais um reboot, servindo mais como um spin-off, uma história que
faz parte do universo dos Jogos Mortais, mas sua história não tem uma conexão direta aos acontecimentos anteriores. É um novo assassino e um novo detetive, afetados por um mundo onde existiu John Kramer. E o fato que o filme teve a volta do veterano Darren Bousman, que dirigiu do 2 ao 4, foi um sinal que talvez Jogos Mortais, que eu sempre amei, estaria de volta com sangue fresco e ideias novas. E infelizmente não é o caso. Espiral está anos-luz de ser uma das piores sequências da franquia. É uma das mais decentes, se for pensar bem, mas ele ainda é um pouco o mais do mesmo que estamos acostumados desses filmes. E isso não seria tão ruim, porque Jigsaw foi assim também, e eu gosto daquele reboot, mas eu sinto que agora eles tentaram ser um pouco mais sérios e profissionais com essa tomada, tentando criar uma história mais focada e linear, sem nada muito louco. É o clássico detetive procurando assassino e tem reviravoltas no caminho. É um clássico filme policial, mas infelizmente isso o torna uma sequência mais esquecível, porque Jogos Mortais nunca será o que foi o primeiro filme. Aquele filme é uma obra-prima de suspense e crime, e a franquia se afundou demais nisso pra gente tentar fazer algo mais seguro, sério e profissional. E eu aplaudo essa tentativa, mas faltou talento no roteiro pra fazer essa história ser bem aproveitada, porque ele segue todos os clichês de filmes policiais, ao ponto que, sendo o maior pecado de todos, eu adivinhei o final do filme. E a graça desses filmes é o final surpreendente que você não fazia ideia. Por mais ridículo ou idiota que seja, a graça é o twist. E esse filme fez tudo no seguro. É um filme decente, não é um filme ruim. Eu diria que é um suspense policial de sessão da tarde assistível que possui um pouco do coração da franquia. E o fato que ele tenta ser bom é impressionante, mas perto de quase 10 filmes na franquia, precisamos um pouco mais de risco e loucura ao invés do mais do mesmo, só que ok. Então darei para Espiral, o legado de Jogos Mortais, a nota 3. Como eu disse, não é ruim, não é um filme ruim, mas poderia ter se arriscado um pouco mais, porque eu vou lembrar mais das sequências bizarras e horríveis que esse filme. A Classic Horror Story é um filme de terror psicológico italiano da Netflix, escrito e dirigido por Roberto De Feo e Paolo Stripoli, sobre um grupo de amigos que após um acidente de carro encontraram-se em uma espécie de limbo maligno que sempre no decair da noite, perigos bizarros se apresentam. Eu não sabia de nada sobre esse filme e nem sabia que estava sendo lançado, só me recomendaram aleatoriamente para saber o que eu acharia desse filme, mas de início eu fiquei bem empolgado pela premissa, porque eu sou apaixonado pelo terror italiano e não tenho de cabeça nenhum terror italiano atual que seja bom. E a ideia é que esse filme brinca com os conceitos do terror clássico italiano, do sanguinolento, brutal e bizarro, mas ao invés de tratar com humor, ele satiriza através do terror, eu fui vendido rapidamente. E eu digo isso, a Classic Horror Story tem o coração no lugar certo, no quesito dos tópicos que ele satiriza e critica sobre o estado atual do gênero de terror e das redes sociais, sendo boa parte das críticas coisas que eu mesmo reclamo da forma que as pessoas consomem a arte hoje, mas é executado da forma mais estúpida e pedante possível, onde você sente do começo ao fim que os diretores estão se autolouvando pelas referências e simbolismos espalhados pela narrativa, resultando numa experiência chata, nada assustadora e que fica martelando na sua cabeça o tempo todo sua mensagem, o que é muito triste. Todo o cenário do filme prometia uma jornada bem violenta e assustadora, mas estamos caindo de novo naquele território do pós-terror, onde ao invés de entregar uma história e personagens engajantes com uma atmosfera de terror palpável, vamos apenas fazer um filme bonito que tenha alguma mensagem entregue de forma pretensiosa para que possamos aplaudir o diretor e fazer algum programa em podcast para dizer porque achamos esse filme genial. É só isso que o filme é. É visualmente maravilhoso e toda sua premissa é fantástica, mas a sua execução foi tão rasa. A única luz no fim do túnel foi a performance de Matilda Lutz, que
e é, como sempre, maravilhosa. Se tem ela em um filme, é o suficiente para fazer o Murilo feliz, mas de resto, é um filme que se acha mais inteligente do que realmente é, com boas mensagens, mas entregues de forma arrogante e nada impactante. Então, darei para A Classic Horror Story a nota 2. É um dia triste pro fã de terror italiano, mas fazer o quê? Então é isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do nosso canal e não se esqueçam de se inscrever. E como sempre, agradeço muito a presença de todos e tenham um ótimo filme.